Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Full Stack Dart Flutter. Na aula de hoje a gente vai falar de um tópico muito importante. Eu gostaria muito da atenção de vocês, ok? Então parem tudo o que está fazendo e vamos focar aqui que o assunto vai ser muito importante. A gente vai estar falando de arquitetura, ok? Não qualquer arquitetura, mas uma arquitetura voltada para back-end, que é amplamente utilizada. Mas, antes de conhecer essa arquitetura, vocês precisam ter fixado alguns conhecimentos, alguns princípios. Quais são eles? Primeiro, vocês já devem dominar tudo relacionado à orientação a objeto. Aqui no canal, na primeira playlist de Dart, Introdução ao Dart, eu tenho várias aulas onde eu falo de introdução a objeto, de orientação a objeto, ok? Essa aula é muito importante, esse curso, então dominem isso. Próximo material extremamente necessário é a playlist de Solid. São 5 aulas de Solid, só que essas aulas são muito importantes. Sem elas, vocês não vão entender esses conceitos, ok? Então, eu estou assumindo que vocês já dominam a orientação a objeto, já entenderam e dominam muito bem o Solid, ok? É muito desejável, aqui não é obrigatório, mas é desejável também que vocês tenham assistido a playlist de arquitetura onde eu ensino Clean Architecture na prática, ok? Por quê? Porque a arquitetura que a gente vai ver hoje, ela é oriunda, não, ela é antecessora do Clean Architecture. Então, o Clean Architecture se baseou em alguns conceitos dessa arquitetura que a gente vai falar, ok? Então, é muito importante entender o Clean Architecture para também estar facilitando o entendimento dessa arquitetura da aula de hoje, ok? Primeira coisa, quem trabalha com front e trabalha com o Clean Architecture, vamos isolar esse conhecimento do Clean Architecture da forma que ele é feito hoje somente para o front, ok? Aqui a gente vai falar de arquitetura no back-end. Então, essa arquitetura no back-end, ela tem algumas convenções, tá? Que normalmente a gente aplica. Então, o desenvolvedor Java faz dessa forma, o desenvolvedor Node faz dessa forma, o desenvolvedor de C Sharp faz dessa forma. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de arquitetura hexagonal, ou arquitetura de portas e adaptadores, port and adapters. Beleza? Então essa arquitetura ela foi publicada em 2005. Se não me engano, o Clean Architecture veio em 2012, tá? Então, olha a diferença de idade. Foi publicada por Alistair Cockburn. Se eu falei o nome errado, mil perdões, ok? E essa arquitetura, o Alistair, ele falava pra gente, ele propunha uma arquitetura no formato como se fosse um hexágono mesmo. Eu vou mostrar o desenho já para vocês. E essa arquitetura, todo o domínio, ou seja, nossa regra de negócio, todo o nosso código de produto, aquilo que não necessariamente tem a ver com framework, com tecnologia, com nada, só aquilo que de fato entrega valor ao produto, ok? Tudo isso fica no centro do meu hexagonal, que é chamado de domínio. Bem parecido com o Clean Architecture, ok? Então, eu tenho aquele domínio. E tudo no meu domínio, tá? Todas as minhas dependências, tudo a forma que eu consigo me comunicar é através de portas. Então, cada ponta do meu hexágono, ele tem uma porta de entrada ou uma porta de saída. Beleza? E daí eu escrevo adaptadores para conversar e implementar esta porta. Então eu tenho uma porta que fala para mim, ó, fazer tal coisa. Eu tenho um adaptador que sabe fazer aquela coisa. E assim, mais ou menos que a arquitetura hexagonal funciona. Vou explicar para vocês agora mostrando uma imagem. Okay? Então quando a gente busca a arquitetura hexagonal, vocês vão ver que vem o Clean Architecture, vem a Runner Ring, vem vários formatos de arquitetura, ok? Vou pegar aqui a primeira imagem. Para mim ela é bem explicativa, ok? Pô, só que imagem. Deixa eu... aqui. Então vamos focar nessa imagem, tá? Então o que essa imagem ela fala para gente? Eu tenho minha business logic, ou seja, minha camada de negócio, ok? Minha lógica aqui de negócio.
ela está no centro da minha aplicação. Se vocês forem ver, aqui eu tenho algo que não é um hexágono, já eu explico para vocês o porquê, mas ele originou de um hexágono. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho um hexágono. Essa imagem aqui também ela é muito boa, eu vou abrir ela. Ok. Nesse hexágono, então onde eu tenho aqui os 6 ladinhos bonitinhos, eu tenho algumas portas e eu tenho alguns adaptadores para falar e para conversar. Então, no centro, eu tenho minha regra de negócio, tudo aquilo que é imutável, que em qualquer aplicação, essa regra de negócio ela vai se repetir. Uma regra de negócio ela não muda, é uma regra de negócio crucial, né? Por exemplo, o carro tem que ter um motor. Isso é uma regra de negócio, não tem um carro que não tem um motor. Se tiver, é outro produto, mas deu para pegar a noção, né? Então, isso é uma regra de negócio. E daí eu tenho como que eu comunico com o mundo externo, seja um banco de dados, um request numa API do usuário, tá? Então tudo isso, a minha regra de negócio, ela depende de portas. Essas portas são interfaces, contratos, onde ela diz pra gente, ó, eu tenho portas de entradas e portas de saída. O que seria uma porta de entrada? Portas de entradas é tudo aquilo que vem da direita. Então, o usuário ele fez uma requisição numa API, então está entrando uma ação, uma porta de saída. Essa chamada do usuário processou uma regra de negócio e eu preciso salvar no banco de dados. A atividade é salvar no banco de dados, ela vai chamar uma porta de saída, ok? Então, é mais ou menos assim. Vamos olhar aqui a imagem então. Ó. Aqui ele fala para gente que ele tem os adaptadores primários e secundários. A gente vai ver isso na prática já já, ok? Então, eu tenho minhas portas, aqui ele chama de use cases, mas normalmente nas aplicações web a gente chama das nossas classes de serviço, ok? São agregadores onde realizam várias chamadas orquestradas de serviços, de use case e etc. Então, eu vou ter essas minhas portas, eu vou ter adaptadores que implementam essas portas. E a mesma coisa para a parte secundária. Então, a parte primária, a gente chama que são os adaptadores da aplicação, ok? O que são os adaptadores da aplicação? É tudo aquilo que tem entrada de dados, onde vai ter realmente implementações de entrada. Então, um controller, uma camada de apresentação e etc. Os adaptadores secundários são aqueles que vão ter interações com bancos de dados, com ARMs, com libs externas e etc. Ok? Aqui uma outra imagem também que representa, bem bacana, onde eu tenho, então, toda a minha camada de domínio aqui interna no meu hexágono, eu tenho várias portas e eu tenho adaptadores que implementam essas portas, ok? Qualquer dúvida sobre a arquitetura, coloca aqui nos comentários que eu vou parar e vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu não quero que vocês prossigam sem dúvidas. Então, vamos relembrar alguns pontos importantes dessa arquitetura, ok? Então, ela foi cunhada, ou seja, ela foi pensada e publicada por Alistair Cook-Bunn, publicada em 2005, ou seja, ela é antecessora da Clean Architecture. Ela tem como base que toda a sua lógica de negócio fique em um único local, ok? Então, aonde que é esse local? É no domínio da minha aplicação. Eu não vou ter lógica de negócio separada. Ela vai estar sempre em um único lugar. O domínio, ele não... Próxima vertente. O domínio, ele não pode depender de nada além de si mesmo. Interessante. Vamos entender isso novamente. O domínio não pode depender de nada além de si mesmo. O que significa? Que nossa camada de domínio, onde a gente tem nossas regras de negócio, ela não pode depender de APIs externas, de packages, ela não pode depender de banco de dados, ela não pode depender de um controller, ela não pode depender, sei lá, do shelf, de um JPA, e etc. Ok? Então, nossa regra de negócio é puramente código, sem nenhum import de nada do mundo externo. Beleza? A gente, toda vez que nossas regras de negócio, nosso domínio, precisa conversar com o mundo externo, como ele conversa? Através de interfaces de negócio.
Essas interfaces são nossas portas, ok? Então, a gente tem portas de entrada e portas de saída. Porta de entrada é aquela que o usuário fez uma ação e ela precisa vir para o nosso negócio, e a porta de saída é o resultado do nosso negócio que precisa sair para algum lugar, seja voltar para a API ou seja salvar no banco de dados, ok? Por suma, a gente sempre vai começar, quando começar a trabalhar com essa arquitetura, a gente vai começar a pensar pelo lado interno do nosso hexágono. Ou seja, a gente vai sempre pensar na nossa regra de negócio. Por quê? Porque daí a gente posterga decisões técnicas. Então a gente posterga qual vai ser o banco de dados, a gente posterga qual vai ser o framework que a gente vai utilizar para criar nossas APIs. A gente posterga todas as decisões que não são de negócios, que são de tecnologia, ok? Por quê? Porque isso é detalhe, tá? Então a arquitetura ela traz para a gente que o que é importante é a regra de negócio. Tudo que cerca isso é detalhe, beleza? Então a gente vai postergar tudo isso. Que mais? Essa arquitetura, ela auxilia a gente porque ela desassocia toda regra de negócio de código técnico, tá? Então é isso que eu acabei de falar. Eu não vou ter dependência com bibliotecas externas, ok? Agora que a gente minimamente entendeu a arquitetura, o que a gente vai fazer? Essas imagens são legais, mas eu acho que elas não são nem um pouco práticas. Então a gente vai desenhar aqui minimamente como seria um usuário fazendo uma requisição, sei lá, deixa eu pensar aqui num domínio. Do domínio de um domínio cachorro-quente. Então, a gente está criando um delivery e o usuário está solicitando a lista de estabelecimentos. Então, ele chegou na home e está solicitando a lista de estabelecimentos, ok? A gente vai desenhar como que seria essa arquitetura com isso. Então, como eu expliquei um pouquinho mais cedo, a gente sempre começa pelo nosso domínio, ok? Eu não vou fazer um hexágono porque eu sou ruim de desenho, tá, gente? Mas vai dar para vocês entenderem onde estão nossas portas, onde estão nossos adaptadores e etc. Então eu vou começar pelo domínio, ok? O nosso domínio, como que ele vai funcionar? O que eu vou ter dentro dele? Então, eu vou ter o estabelecimento. Por quê, tá? Lembrando o nosso caso de uso, eu vou colocar aqui o ator. O que o ator está fazendo? Ele está requisitando a lista de estabelecimentos. Estabelecimentos. Ok? Então, é isso que o ator vai fazer. Ele vai requisitar a lista de estabelecimentos. Então, no nosso domínio, ele vai ter um objeto que representa um estabelecimento. O que esse objeto que representa o estabelecimento tem? Nome, endereço, uma lista de produtos, talvez. E essas informações, então, que são cruciais do negócio de um estabelecimento. Não tem nada a ver com tecnologia, ok? E a gente está falando de negócio, puramente negócio. Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho que o domínio vai ficar grande. Primeira coisa, como que o domínio, tá? Como que ele precisa de uma classe de serviço que faz a busca em um repositório e responde também para nosso controller. Ou seja, eu preciso de uma classe de serviço que ela saiba buscar e preencher a lista de estabelecimentos, ok? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um boleto service, uma implementação, ok, de uma boleto service. Esse boleto service, ele vai ter um método, então, que é getList estabelecimentos, ok?
Então, eu tenho uma classe de serviço, uma implementação de serviço, ela devolve uma lista de estabelecimentos e ela sabe falar com o estabelecimento. Por quê? Porque tudo que está dentro da camada de domínio pode se conversar. Só que, poxa, David, você falou para mim que minha camada de domínio ela não conhece o mundo externo, ela não conhece banco de dados, ela não conhece o framework que está fazendo a requisição, controle, etc. Então, como agora essa nossa camada aqui, como que ela vai conversar com o mundo externo? Por quê? Porque ela precisa de fato ter um contrato, ela precisa ter informações para ela saber como montar essa lista de estabelecimento, correto? E é aí que a mágica começa a acontecer. Então eu preciso de portas, ok? Então eu vou criar aqui duas portas. A nossa primeira porta vai ser uma porta de saída, de output, ok? Então tenham em mente, porta de input e output. Nossa porta de output é aquela que vai falar com os drivers secundários. Quais são? Com os drivers não, com os adaptadores secundários. O que é um adaptador secundário? É tudo aquilo que cuida da parte de infraestrutura. Então, o nosso banco de dados. E aqui eu posso ter... Coloquei boleto service aqui, me viajei, né, gente? Estabelecimento service. Estabelecimento service imp. Eita, nome que ficou grande. Mas bora lá. A gente vai ter um estabelecimento repository. Isso aqui, esse nosso objeto, ele está bem no cantinho aqui do nosso quadrado, ele é uma porta, ok? Ele é uma porta de saída. E qual que é a diferença, ok? O nosso camada aqui, nossa implementação da regra de negócio, ela vai conversar com esse cara. Como que ela vai conversar com esse cara? Através da injeção de dependência. Então, lá o quinto princípio do Solid, quando eu inverto a dependência e eu passo a receber um contrato que sabe fazer determinada coisa, é essa porta, ok? Então, é assim que ela funciona. Agora, eu preciso de uma outra porta, ok? Vai ser uma porta de input. Então, é uma porta de entrada. E essa porta de entrada, ela tem um contrato para gente, que é o estabelecimento service, ok? Onde esse outro objeto aqui vai fazer a implementação, ok? Puxar para cá, aí. Aí, tá bom assim. Então, eu tenho minha camada de serviço, ok? A minha camada de serviço, ela recebe o repository por injeção de dependência, por inversão do controle de dependência, perdão, e ela implementa minha classe de input. Então, a classe que está entrando um dado. Okay? Agora, eu vou ter outras duas camadas. Vocês vão notar, eu vou colocar de amarelinho, que a minha porta de output ela está tanto sobre minha camada de domínio quanto minha outra camada que a gente vai chamar de infraestrutura, ok? Então, infraestrutura. Nossa infraestrutura, vai colocar ela aqui. O que essa camada de infraestrutura vai ter? Muito, muito simples, ok? Ela vai ter a implementação estabelecimento repository imp. Então, ela implementa o nosso repositório, ok? A dependência vem daqui para cá. E aqui eu tenho meu banco de dados, por exemplo, então. Não importa qual é o banco de dados, posso ter 20 implementações diferentes, tá, pessoal? E ele vem cá e fala com o nosso mundo externo.
beleza? Então é assim. E agora, eu também tenho nossa outra camada, que vai ser a camada aqui, vou colocar na cor azul. Que vai ser a nossa camada? Como que a gente vai chamar essa camada? Como não, né? Essa camada é a camada de aplicação, nossa application, ok? Então, a nossa camada de aplicação, a gente também pode entender ela como sendo os drivers primários. Então, tudo aquilo que entra no sistema, ok? E aqui, agora o nosso ator, o nosso usuário, tá? Usuário. Então, o usuário que está interagindo sobre o sistema. Ele vai fazer uma requisição para essa camada, para a camada de aplicação, ok? Então, aqui eu tenho o framework que trabalha com o banco de dados, ok? Aqui eu tenho o framework que cria as minhas APIs. Aqui na camada de domínio, eu só tenho regra de negócio. Eu não tenho framework, eu não tenho nada, 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 ok? Então, aqui eu vou ter um outro cara, por exemplo. Pode ser o estabelecimento controller, ok? Então, o estabelecimento controller é justamente para cá que esse usuário vai fazer uma requisição. Ok? Então, o usuário fez uma requisição para o estabelecimento controller e o estabelecimento controller, ele recebe, ok? Ele recebe via injeção de dependência essa interface do estabelecimento service. Então, assim a gente vê que a nossa classe de domínio ela fica totalmente isolada. Nada, nada, nada depende dela, ok? Ou ela não depende de nada, nada, nada. Porém, a nossa classe de controller, então, ela depende de um input, de uma interface de entrada que sabe fazer alguma coisa na classe de serviço, ok? Lá no domínio, eu implemento essa nossa classe de serviço. Ela também pode falar com output. Esse output é o repositório. E o repositório, na camada de infraestrutura, vai lá e fala com o banco de dados. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a representação de como funcionaria a nossa arquitetura. Então, eu tenho toda a minha regra de negócio no domínio. Meu domínio, quando ele precisa falar com o mundo externo, seja um mundo que está entrando informação ou saindo informação, ela fala através das portas, ok? Então, eu vou pintar aqui as portas com esse amarelinho aqui. Então, toda vez que a gente vê esse laranjinha, acho que é um laranja, a gente sabe que são portas, ok? E essa outra cor aqui, que vai ficar ruim, né? Eu vou deixar um cinzinha. Então, o que seriam os nossos adaptadores, ok? Então, cada porta eu vou ter alguém que trabalha com ele, que são os nossos adaptadores. Beleza, gente? Então, essa é a arquitetura hexagonal. Por que a gente não vai utilizar o Clean Architecture? Porque a arquitetura hexagonal é muito, 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 muito mais utilizada no back-end. Mas, tipo, muito na frente, ok? Então, essa arquitetura, ela propõe baixo acoplamento, ela propõe uma alta coesão, então ela é altamente testável, todo o nosso domínio vai ser muito testado quando a gente trabalha com essa arquitetura. Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham aprendido e fixado. Qualquer dúvida a respeito dessa arquitetura, me procurem. Lembrando, quem não entendeu, playlist de Solid é muito, muito, muito importante, ok? Então, bora lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.